Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. O primeiro e único reforço do Corinthians nessa janela. Trata-se do argentino Fabrício Angileri, lateral esquerdo, que chega para ser titular. Mas por que o único? O Corinthians contratou muito nas duas últimas janelas e, obviamente, abriu a torneira. Chegou nesse ano, o Corinthians precisava dar uma segurada nas finanças, uma fechada na torneira. E aí, portanto, apenas o Fabrício Angileri. O que me espanta é que o Corinthians já tem 3 laterais, já falamos sobre isso. Então, acho que a conta é muito fácil de ser feita, né? Em algum momento, algum deles será liberado. Eu acho que o Matheus Bidu. Na minha opinião, acho que o Bidu pode alcançar o nível que alcançou ano passado, mesmo jogando muito mal esse ano, defensivamente. Ofensivamente, ele sempre vai bem. Mas o Hugo, acho que não tem, já falei, né, nível para jogar no Corinthians, poderia ser liberado. E aí deixa o Bidu ali como um reserva, podendo jogar em determinados jogos em que o Corinthians precisa ser mais ofensivo, e o Palácios eu não sei o que dizer. Então o Angileri chega para ser titular. E também me espanta porque ele não atua há 9 meses, desde maio de 2024. O Angileri, ele foi muito bem no River Plate, no Getafe não teve a mesma, né, a performance. Ele chega por empréstimo até o final do ano, então ele vai ter que jogar, foi contratado por indicação do técnico, então ele vai jogar, mas ele não joga há muito tempo, vai demorar um tempinho para ele readquirir de ritmo de jogo. Ele inclusive foi registrado no BID, já pode ser inscrito no Paulista nessa sexta-feira e pode jogar contra o Mirassol no domingo. Mas será que já vai entrar assim depois de tanto tempo parado? Eu acho muito difícil, pode ser que ele ganhe alguns minutos, mas começando como titular eu acho bem complicado. Inclusive para as próximas partidas, né? É muito tempo de inatividade. Mas tá claro que o Corinthians contratou um jogador para ser titular. Aos 30 anos, o Angileri chega com o estofo de ser um lateral mais equilibrado, sendo que no elenco, né, o Hugo, ele, na opinião da comissão técnica, é mais defensivo e o Bidu mais ofensivo, né? E os dois acabam também comprometendo nos outros setores, né? Eu acho que eles comprometem nos dois, mas enfim. O Hugo não ataca e o Bidu acaba não defendendo. Vamos lá, até o fim de 2025, o Angileri, que já está no BID, contratado por empréstimo, já trabalhou no CT, já conheceu os companheiros, já está ambientado, já chegou e vai jogar. Vai jogar porque ele foi contratado para isso. É óbvio que falta lateral direito, faltam defensores, embora o Ramon diga que não, né? Na entrevista coletiva disse que não. Temos vários defensores aqui. Quantitativamente, sim. E qualitativamente. Será, Ramon? O fato é que o Corinthians não vai dar para ele, o clube não vai dar para ele esse reforço até esta sexta-feira, quando fecha a janela. Só agora, na metade do ano. O Corinthians vai com o que tem até o fim do Paulista e o início do Brasileiro e a sequência da Libertadores e depois a Copa do Brasil. E isso é preocupante. Mais preocupante ainda é porque existe um levantamento que é bizarro, gente. É bizarro. O Corinthians tomou gol em 80% dos jogos. E a gente está falando de uma parte da temporada em que os jogos eles são mais, digamos, fáceis, os adversários são mais frágeis do que em outros momentos. Eu não estou dizendo aqui que o Corinthians só jogou contra adversários fáceis, mas vocês me entenderam, né? Nesse momento da temporada, na fase de grupos do Paulista, na pré-Libertadores contra um time estreante da Venezuela, você enfrenta adversários mais fáceis do que você vai pegar ali na frente. E justamente nesse período da temporada você tem um Corinthians vazando em 80% dos jogos que disputou. Isso, repito, é muito preocupante. Foram 14 jogos até aqui que o Corinthians disputou. Ele tomou 16 gols. Ele tem mais gols tomados do que jogos disputados. 8 jogando em casa. O Corinthians tomou 8 gols jogando em casa, gente. E 8 jogando fora. Tá bem dividido. Ou seja, independentemente se joga dentro ou fora, tá tomando gol. Em apenas 3 partidas, não vazou. Contra Ponte Preta, jogo fora. Novo Horizontino, esse foi o jogo em casa. E o São Bernardo, esse eu não lembro. Mas enfim, nesses 3 jogos, o Corinthians não vazou. E aí tem um detalhe. Vocês sabem qual era a dupla de zaga nesses 3 jogos em que o Corinthians não tomou gol? Félix Torres e João Pedro Tchoca.
que você quer dizer com isso, Chico? Em 4 jogos que essa dupla disputou, eles tomaram 1 gol. A dupla titular hoje, André Ramalho e Tchoca, eles disputaram 3 jogos e tomaram 4 gols. E contra adversários, vamos lá, né? Bem questionáveis. Então, assim, eu preciso dizer isso, gente. Talvez individualmente a gente possa analisar o Félix Torres como ruim, como no jogo contra o Guarani, quando ele teve ao lado o Kaká. Quando ele e o João Pedro jogaram juntos, eles foram bem. Quando o João Pedro, que sempre vai muito bem, com exceção do último jogo, em que ninguém foi bem, ele joga ao lado do André Ramalho, ele não vai tão bem. E o André Ramalho não tem ido bem. Tem uma nova dupla titular aqui. Ou o Gustavo Henrique, que já foi relacionado para 2 partidas, já recuperado de lesão, tem que jogar. E aí eu sei que fica sempre aquela máxima do cara que tá de fora é melhor, mas o que tá dentro não tá resolvendo. Eu tô falando aqui, eu tô mostrando os números. 80% dos jogos o Corinthians vazou. E não passa só pela dupla de zaga, passa pelos laterais, que não tem como resolver 100%, né? Agora chegou um lateral esquerdo que vai precisar de ritmo de jogo. Na frente da defesa, o Ranieri, que até não vinha jogando tão bem, e era o cão de guarda, machucou. Então o Martínez ali tende a resolver o processo, mas o Martínez, o que ele tem de bom, ele tem de ruim. Porque o Martínez é um cara que corre maravilhosamente bem, ataca o espaço, briga pelo time, tá em todas as partes do campo. Ao mesmo tempo, ele não guarda a posição. O Martínez não é posicionado. E você precisa de um cara à frente da tua defesa para fazer essa proteção, para baixar as tuas linhas e para poder impedir com que meias armadores adversários tenham liberdades, como aconteceu com a UCV, como aconteceu com o Guarani, como está acontecendo com todo mundo. Existe um buraco entre a defesa e o meio. E precisa de um jogador ali que talvez possa até ser o Alex Santana, que é um cara bem brigador para poder cumprir essa função. Mas ele tem que ser testado ali. Normalmente ele entra numa segunda função, ou na vaga do Carrilho, ou na vaga do Breno Bidon. Precisa de um jogador ali. E o Martínez, eu não sei se ele tem condição de ser. Ele está rendendo muito bem pelo lado direito ofensivo. O que inviabiliza também o Carrilho ali naquele setor, onde ele é muito forte, onde ele é muito bom. Embora o Carrilho se adapte, jogue pela esquerda, jogue centralizado, o Carrilho é um craque de bola. Mas enfim, tem algumas questões que o Ramon Dias precisa enxergar. E hoje, com esses números postos, com esses primeiros meses, dias de temporada, a melhor dupla de zaga... Eu tô apresentando um fato, gente. A melhor dupla de zaga do Corinthians foi Félix Torres e João Pedro Tchoca. Que tenham sequência. Eu sei que é difícil barrar o André Ramalho nesse momento, mas ele não tá fazendo por merecer. E, gente, é do jogo. É do jogo. Banco de reservas não é um sepultamento para nenhum jogador. Deve servir, desde que bem administrado, como motivação para que ele retome essa condição de titular. O André Ramalho do ano passado, eu quero para ontem no time. O desse ano, ele não está merecendo. Para a gente fechar, o Yuri Alberto tranquilizou muita gente, né, na zona mista, dizendo que aquele papo, né, aquela ideia que ele tinha de sair, isso não existe mais. Ele chegou no momento em que ele pediu a negociação, tinha uma proposta muito boa do Southampton, outra dos Wolves, né, mas especialmente do Southampton, ele quase saiu. O Corinthians segurou o Yuri Alberto e esse ano ele disse que ele disse que quer ganhar título com essa camisa. E ele sabe que ele vai ficar marcado se ele conquistar títulos com essa camisa. E citou o exemplo do Garro, inclusive, né? Que não foi só o Garro que recusou a proposta, foi o próprio Corinthians, né? Que recusou a proposta do Zenit de 25 milhões de euros. Mas ele entende, né? E aí é uma declaração dele, de que eles querem ganhar títulos, de que eles querem permanecer. Então, claro, e aí ele deixa a vírgula, né? Desde que seja uma proposta financeiramente boa para o clube, aí ok. E provavelmente é isso que pode e deve acontecer, né, gente? Na metade do ano deve acontecer uma proposta que beire os 25, 30 milhões de euros e aí não tem como segurar. Só que tem um problema. Que, digamos assim, favorece o Corinthians a recusar qualquer proposta pelo Yuri, que é o fato do Corinthians ter apenas 50% dele. Então 25 milhões de euros são 12 milhões. É o que o Corinthians pagou para tirá-lo do Zenit, mandando vários jogadores da base para lá. E aí você recupera 12 milhões, onde você vai encontrar um atacante por 12 milhões? Desse nível.
que briga, que perde gol, erra, se atrapalha, mas cara, ele se envolve com o time. Isso você não acha. O Vitor Roque está sendo comprado aí pelo Palmeiras por 25 de euros. 20 anos, é verdade, mas o Yuri tem 23, gente. Então, assim, nessa idade, um dos maiores atacantes sub-23 ou com 23 anos do mundo, em números, ele já tem 100 gols marcados, mais agora, né? Mais de 100 gols marcados. Então, você tem que ver essa conta. Quanto que eu vou gastar para repor esse cara que eu nem vou ganhar tanto assim? Agora, vem 60 milhões de euros, que eu acho que não vai acontecer, e o Corinthians embolsa 30, beleza, podemos conversar. Então, nesse ponto, o Corinthians está protegido. E se o Yuri está com a cabeça boa para ficar por aqui, melhor dos mundos, né? Se ele entende que quer conquistar um título, e esse moleque é obstinado, eu sou muito fã da persona Yuri, né? Eu não o conheço pessoalmente, já troquei ideia, já entrevistei e tal, mas eu não tenho relação com ele, mas ele me passa a sensação, e acho que passa para todo mundo, né? De um moleque muito do bem, determinado e que deu uma volta por cima espetacular no ano passado. Tenho a impressão que ele vai ou pode ou deveria ser convocado pelo Dorival Júnior na próxima convocação da seleção brasileira para 2 amistosos. Antes fossem amistosos, né? Para 2 jogos eliminatórios dificílimos contra a Colômbia e a Argentina. A mais difícil data FIFA do Brasil. E não temos 9. E o Yuri é um cara que, irmão, você mandar ele comer grama, você mandar ele dar carrinho, você mandar ele para dentro do gol, ele vai. Então, assim, que bom que o Yuri Alberto vai e deve permanecer. Até quando a gente não sabe. Mas eu gostei muito da declaração. Acho que é um primeiro indício de quem quer ficar, quer permanecer e que é o melhor para o clube.